Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e foi revelado os possíveis motivos que levaram Jair Bolsonaro, então presidente, a não assinar o questionamento feito pelo seu partido, o PL, sobre lá as 300 mil urnas. E se for verdade, Valdemar pode ter caído num golpe do clã Bolsonaro. E será que ele vai reagir a isso, partindo para cima do ex-presidente? Vamos ver. E tem governador bolsonarista sendo alvo de uma ação que pode complicar a sua vida. Acabou de assumir, vou falar quem é e o que está acontecendo. Mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 116 mil inscritos. Muito obrigado. Estamos aí quase em 117. A sua ajuda pode ser muito importante. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda um joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Joinha pra baixo, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha disso tudo. E se puder, espalha, compartilhe o vídeo para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, após ser derrotado nas eleições, Bolsonaro pressionou os partidos que integraram sua base, em especial o PL, para colocar em xeque o resultado do pleito que teve Lula vitorioso. Eu quero só fazer um parênteses aqui em relação à matéria, que eu vou deixar o link, porque na ocasião, republicanos e PP, partidos que fizeram parte ali, né, da base de Bolsonaro, integraram a coligação, já pularam fora de imediato. Já falaram, opa, nós não temos nada a ver com isso aí não. Quando depois que foi ali, a multa foi decidida, a multa recairia, né, sobre os três partidos, mas PP e republicano saiu fora e deixaram de dividir essa multa que ficou só na conta do PL. Voltando aqui para a matéria que vai dizer que diante da insistência do então presidente, tomou forma a ação capitaneada pela sua legenda para questionar a validade das quase 300 mil urnas, e detalhe, só no segundo turno, e no primeiro que elegeu um monte de bolsonarista, um monte de deputado, senador, governador, aí tava tudo ok. O problema para Bolsonaro era só no segundo turno, quando ele perdeu as eleições. Com o plano definido, vai dizer que membros do PL pediram para que o próprio Bolsonaro liderasse esse processo. Opa, cadê nosso líder? E assinasse a ação dirigida ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Afinal, era ele o maior interessado. Bolsonaro, no entanto, se recusou a ter sua digital declarada na investida golpista. Desde a campanha, o ex-presidente não escondia o medo de ser preso caso fosse derrotado nas urnas. Medo que, inclusive, faz com que Bolsonaro continue nos Estados Unidos, como eu já tratei aqui em vários outros vídeos. Aí o documento acabou sendo assinado por quem? Pelo advogado Marcelo Bessa, que tinha uma procuração do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, representando a coligação de Jair Bolsonaro. O fato é que muita gente pode se enrolar por conta disso. E Bolsonaro, como aqui disse, ele tá morrendo de medo sim de ser preso por Alexandre de Moraes. Agora tá falando aí que talvez não volte no fim de janeiro como era especulado. Enfim, pode ser que ele passe um período a mais lá nos Estados Unidos. Mas tem algo além desse medo de ser preso. Bolsonaro queria que alguém se complicasse de forma direta e inquestionável para se safar, né? E aí depois dizer que não teve atuação direta, que o problema foi do outro, agora aqui no caso do advogado, e que não pode ser incriminado apenas, entre aspas, pelas falas que levam a mais de uma interpretação. Então, né, o Bolsonaro ele é muito bem, né, assessorado para o mal, mas, né, bem assessorado nesse aspecto. E aí vamos ver se ele vai conseguir de fato se safar. Mas além do medo de ser preso e de, né, não deixar as suas digitais nisso aqui, que pode complicá-lo ainda mais diante das muitas investidas que já estão aí contra Jair Bolsonaro, por trás disso pode ter tido uma armadilha para o Valdemar da Costa Neto, presidente do seu partido, que vai destacar aqui a matéria, que a omissão da assinatura de Bolsonaro causou grande irritação entre lideranças alinhadas a Valdemar, que consideraram que o ex-presidente deixou o cacique partidário sozinho e com o problema no colo. Lembrando que o PL é um partido, né, antigo, o Valdemar atua como se fosse um dono do próprio PL, e tem lá a ala que está lá há muito tempo, e depois, né, o partido recebeu um monte de bolsonaristas. Então tem a ala bolsonarista radical e tem a ala que é mais próxima a Valdemar, que está no partido há bastante tempo. Para completar, esta mesma ala do PL descobriu um plano do clã Bolsonaro que pretendia dar o comando da legenda para o senador Flávio Bolsonaro. Valdemar já sinalizou aliados que se arrependeu de ter apresentado a ação ao TSE, que culminou numa multa de 22.900.000 reais, como eu disse, aplicada somente ao PL, além do bloqueio das contas
da sigla. Agora, vejam que situação, né? Bolsonaro tentou criar um partido lá atrás, não conseguiu, foi para o PL, e agora o Valdemar se vê aqui vítima de um plano do clã Bolsonaro para tomar o partido dele. Agora, se vai conseguir ou não, aí é uma outra questão. O fato é que o Valdemar, né, topa qualquer parada por poder. E se ele perceber que pode sim perder o poder que ele tem dentro do PL, será que ele vai abrir o bico e entregar Bolsonaro e o clã? Então vamos ver que isso aqui promete fortes emoções para o futuro. Inclusive, antes de passar aqui para o outro assunto, deixa aqui sua opinião. O que você acha em relação a isso? Sobre o salário de Bolsonaro a ser pago pelo PL. Foi aí já dito que seria em torno de 39 mil reais, só que o Valdemar já disse que o Bolsonaro só receberá quando e se voltar ao Brasil, né? Não faz sentido pagar um salário desse para o Bolsonaro ficar lá nos Estados Unidos. Agora, o problema é que existe o risco dele nem voltar, dele ir para um outro país, tem muita coisa acontecendo em relação a isso. Bolsonaro, já que dificilmente vai escapar de ficar inelegível, e aí qual que é o interesse do PL em ter um político inelegível recebendo o salário do partido, sem falar no risco gigantesco de Bolsonaro parar na prisão, né? A inelegibilidade pode acontecer aí nos próximos 6, 7 meses. A prisão, muitos alegam que vai demorar um pouco mais, mas dificilmente ele vai escapar. Então, pode ser que Bolsonaro estenda a sua permanência nos Estados Unidos, não receba esse salário bem generoso do PL, e aí, como é que ele vai fazer para sobreviver? Antes de mais nada, para quem está com peninha do Bolsonaro, ele recebe em torno de 45 mil reais, somados aqui a aposentadoria de deputado federal e também, né, da espécie de aposentadoria por ser um militar reformado. E aí, né, além desses 45 mil reais, um grupo de amigos, né, de Bolsonaro, que são empresários, está tentando agendar para ele algumas palestras lá nos Estados Unidos, em torno aí de 6, e cada uma delas Bolsonaro receberia 10 mil dólares, o que dá algo em torno de 50, 55 mil reais. Não se tem ainda confirmação de que Bolsonaro aceitará, deu um sinal de que aceitará pelo menos um valor baixo, sim, 50 e poucos mil reais, é muito dinheiro, mas baixo em se tratando de ex-presidentes que costumam ganhar mais do que isso, mas é um valor ao mesmo tempo alto se a gente parar para pensar na baixíssima qualidade que deve ter uma palestra de Bolsonaro. Eu não tinha paciência para assistir nenhuma live dele nas redes sociais, que era de graça, imagina se eu iria pagar para assistir Bolsonaro, mas pode ter certeza que vai ter muita gente disposta a assistir ele aí, né, e dar uma colaboração, porque vai achar talvez até pouco, 45 mil reais por mês, como eu disse aqui, que ele recebe de aposentadoria. Agora, um outro assunto que também chamou atenção nesse dia 24 é que o governador de Santa Catarina pode se complicar na justiça. Lembra do Jorginho Melo, aquele senador negacionista na CPI da Covid, que teve uma atuação vergonhosa, lamentável, para dizer o mínimo aqui e evitar eventuais problemas. Ele disputou as eleições e venceu lá o governo de Santa Catarina no segundo turno, derrotando o Décio Lima do PT. O Décio teve 29,31% dos votos e o Jorginho 70,69%. Ele é do PL, bolsonarista, e se tornou alvo de ações que correm na Justiça Estadual. Vejam bem, por ter enviado defensores públicos catarinenses para auxiliar presos nos atos do último dia 8. E 3 dias depois de tudo aquilo que a gente assistiu, o chefe do executivo catarinense publicou no Diário Oficial a designação de 4 servidores para, abre aspas, acompanharem a situação dos cidadãos catarinenses detidos em Brasília, fecha aspas. À época, cerca de 20 catarinenses estavam sob custódia na capital, número que chegou a 31. Nas ações protocoladas por um grupo de advogados, o governador catarinense é acusado de má gestão dos servidores. Eles entendem, os advogados, não ser da competência da Defensoria Pública do Estado acompanhar cidadãos detidos em outras regiões do país. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina em uma ação popular que corre na 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital e pelo Tribunal de Contas do Estado, que apura, vejam bem, eventual improbidade administrativa. A Assembleia Legislativa também foi acionada para investigar possível crime de responsabilidade. E vejam aqui agora o que diz um trecho da ação, se não faz todo sentido. O emprego de recursos estaduais para essa finalidade parece ocorrer apenas porque os presos pertencem à mesma base política e ideológica que elegeu o governador. Por outro lado,
Há muito tempo, a assistência jurídica em Santa Catarina sofre com a falta de recursos, inexistindo defensores públicos estaduais e federais em todas as unidades jurisdicionais. Caso existam recursos disponíveis, deveria ocorrer o emprego para assistência aos catarinenses em inquéritos e processos judiciais e administrativos em trâmite em nosso estado. Bela argumentação e digo mais, o governador faria o mesmo? Uma pergunta que eu deixo, será que ele faria o mesmo se os presos fossem de esquerda, esquerdistas, como eles gostam de dizer? Ou será que ele só teve toda essa boa vontade por serem bolsonaristas radicais? Então vamos ver, né, o que vai acontecer em relação a ele, que acabou de assumir o mandato. Se isso aqui avançar, ele pode se complicar e, dependendo dos desdobramentos, inclusive, ser afastado e sofrer mais na frente aí o impeachment. Vocês acreditam que isso vai terminar em impeachment ou que de fato ele pode ser responsabilizado? Deixa aqui o comentário de vocês, porque ele é muito importante para o nosso trabalho. E quem puder, espalhe o vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!